Olá, meus amigos, queridos companheiros das noites de terça-feira. Aqui nos encontramos mais uma vez para novamente aqui reunidos, aqui juntos, levantarmos o nosso pensamento ao Pai Celestial numa oração que possa trazer dos planos mais altos até nós o socorro necessário às nossas dificuldades, aos nossos problemas do cotidiano, que tanto nos levam a nos sentirmos em dificuldades. Nós somos todos uma grande família, uma família grande dentro de uma família maior, que é a família universal. Uma equipe de espíritos que estão juntos e, portanto, têm a reuni-los a afinidade das vibrações íntimas que se agitam no coração de cada um de nós. Que possamos nos sentir hoje, mais uma vez, felizes por estarmos reunidos, porque estamos vinculados uns aos outros, desde o instante divino em que fomos gerados pelo Pai Excelso, Deus, o Criador de todas as coisas, causa primária de tudo e inteligência suprema do universo. Mas, desde muito tempo, viemos jornadeando nas nossas experiências, nem sempre bem encaminhadas, porque, na maioria das vezes, dominados pela egolatria, dominados pela vaidade, dominados pelo desejo de usurpação das coisas alheias, dominados pela sensação primitiva de dominação do outro. Tivemos experiências que, aguçadas pelo instinto que vige em nós, e preferimos, por escolha nossa, espontaneamente, as faixas animalizantes da vida, e que nos comprazíamos no primitivismo, nas coisas da carne, nas coisas dos prazeres que estão da boca para baixo, e construímos painéis dolorosos de dores que nos fizeram passar por situações muito dolorosas e de punição que infligimos a nós próprios, muito vigorosas. E lentamente, enquanto outros companheiros mais intimoratos, mais corajosos, iam se erguendo na jornada e conseguiram ultrapassar os limites da animalidade, muitos de nós ainda ficamos para trás, aferrados, algemados
as experiências primitivas, sem conseguir nos livrar das condições de primitividade que ainda hoje nos mantém atrelado às coisas do mundo. Jesus está nos convocando a todos, como família que somos, irmãos uns dos outros, ao despertamento e ao trabalho de soerguimento pessoal, e que, em última análise, é o trabalho de soerguimento do próprio planeta, da própria Terra na qual vivemos. Nós todos somos células de um grande organismo, o grande organismo que é o planeta Terra, que está, por enquanto, ainda bastante enfermo, devido às doenças da alma que atingem os seus habitantes, a todos nós que somos os moradores desse planeta. E é por isso que Jesus vem nos oferecer um processo liberativo sob terapêutica preciosa do Evangelho restaurado, do Evangelho renovado. E não é a primeira vez que a voz do sublime pastor, o Cordeiro de Deus, concita-nos a redenção, ao avanço e à sublimação das nossas ações. Alguns de nós já o conhecemos de longa data, desde os tempos primitivos, das horas primeiras da nossa era, quando ali preferimos, desde então, o fracasso, desde então, as aspirações falsas, que eram completamente desnecessárias, em vez de buscar o verdadeiro tesouro que ele sempre veio nos oferecer. Pedimos reencarnações dolorosas e estivemos em condições de ver o nosso corpo dilacerado pela lepra, a carne fantasista, ou tivemos a alucinação que dominava a nossa mente, nos trazendo paisagens mentais enlouquecedoras. E temporariamente estivemos imersos em profundas neblinas brumosas, na tentativa de esquecer o nosso passado doloroso. Outras vezes foi o câncer que dominou a nossa vida e minou as nossas energias, nos fazendo nos impedindo de novas quedas, de novas derrocadas. Ou foi a viuvez, a orfandade, trazida pelas severas condições das epidemias que graçavam no mundo daquelas épocas tão recuadas, ou das guerras infames que dilaceravam e destruíam os lares. Muitos de nós passamos por essas condições, recebendo essas dificuldades como recursos salvadores, a fim de podermos meditar e refletir, e podemos, então, de fato, desejar profundamente, de maneira clara e profunda, a luz. Passamos por muitas dificuldades. Mais tempo adiante, encontramos a religião e vivemos nela, mas ainda dominados
o egocentrismo, pelo espírito de sistema. Muitas das vezes nos dedicamos a perseguir aqueles que não aceitavam as nossas ideias, utilizando-se da crucificação deles para poder impor a eles a imagem do crucificado que nós dizíamos adorar. Quantos de nós passamos por essas condições? E hoje, já esclarecidos, já avançados no conhecimento, ainda nos encontramos presas das emoções muito diversificadas e ainda comandada por paixões dissolventes que ainda nos mantêm presos às coisas que não são realmente necessárias para o nosso progresso espiritual e que nos fazem, muitas das vezes, ainda no tempo atual, retardar o passo e impedir que o progresso possa atingir de forma rápida e clara a nossa sociedade. Estamos passando por um momento de grande dificuldade. Mais uma vez, Jesus clama por nós, nos pedindo que tenhamos compaixão dos demais companheiros de jornada, que façamos o nosso dever de casa, acompanhando as lições do Evangelho que devem estar inscritas na nossa própria alma, para que possamos, de fato, reconhecer a necessidade de nos preocuparmos com as coisas que são verdadeiras, com as coisas que vêm do mundo espiritual e que nos chamam, através do chamado do Evangelho, para a construção do bem em nós mesmos, traçando as normas da lei de ouro, da lei áurea, que é não fazer aos outros aquilo que não queremos para nós e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Como nós somos frágeis, e apesar de todo o conhecimento que já carregamos, apesar de toda a evolução que o nosso orbe já tem, ainda nos encontramos enfraquecidos, ainda claudicantes, ainda escorregando, tropeçando e caindo. É preciso que nós busquemos, através da oração, da busca da prece, o socorro para as nossas vidas, porque quando não temos a condição de, por nós mesmos, encontrarmos o caminho necessário para a nossa solução do problema que nos traz aferrados e aterrados ainda ao solo da terra durante tantos milênios, é preciso buscar um socorro na oração. A oração é um alimento da alma. É como o pão que serve para nutrir o corpo. E orar significa não dizer palavras, mas doar a si próprio, doar-se a Deus, abrindo a Ele a alma em totalidade, sem qualquer reserva. A oração não se reduz a pedidos, a rogativas, mas, sobretudo, é uma forma de glorificar ao Senhor e de reconhecimento pelos dons da vida, que é um verdadeiro prêmio que temos no dia a dia do nosso viver. O homem que ora, ele se descobre, identificando-se com
com tudo que o Criador fez, com a própria criação. Há necessidade de que oremos em silêncio, evitando palavras e símbolos que preocupam-se na verbalização, sem expressar o sentimento que vai dentro no nosso coração. Quem ora se encontra encontra consigo mesmo, se penetra-se, vai viajando para o seu íntimo, para dentro de si mesmo, e ao mesmo tempo vai se identificando com o Pai e com todas as suas criaturas. A busca do Pai, o traço vertical. A busca dos outros, das criaturas, o traço horizontal, uma cruz, que simboliza o sacrifício do nosso Mestre Senhor Jesus de Nazaré, e que, portanto, é a busca que devemos ter de encontrar na oração o Senhor da vida, de nos identificarmos com Ele e, ao mesmo tempo, nos identificarmos com as demais criaturas, nossas irmãs, membros todos que somos de uma só família. Como a criatura não se envergonha de comer, também não deve se envergonhar e ter bastante naturalidade na hora de orar. Sem misticismos exteriores, sem usar símbolos estranhos. A oração é uma comunicação íntima entre o homem e Deus. Quando os homens orarem, sabendo da força que desencadeiam na edificação dos ideais de enobrecimento, a não violência, ela governará as comunidades e as nações, produzindo-se em todos os setores aquilo que tanto buscamos, que é a paz. A oração, portanto, é a linguagem que sensibiliza o espírito e abre-se-lhe as portas das percepções mais puras, das questões mais sensíveis da percepção do mundo espiritual superior que está ao nosso redor. Sem oração, ninguém chega aos objetivos de elevação pessoal e do meio no qual se encontra. Portanto, a oração vai erguer-nos dos fracassos, vai nos ajudar ao perdão, vai apaziguar as nossas ansiedades, porque ela é a antessala da ação que predispõe a luta abnegada e sacrificial que cada um de nós deve desenvolver. Procure orar, meus irmãos, com frequência, como você, por exemplo, busca o alimento. Da mesma forma que buscamos o alimento, deveríamos buscar a oração, que é o alimento da alma. Porque sem a oração, nós interrompemos o intercâmbio que devemos ter permanentemente com as forças espirituais, especialmente com Deus. A oração vai se transformar em nós num processo de alegria e de revigoramento para todos os embates que precisamos enfrentar, especialmente os embates para o domínio das nossas próprias mazelas, das nossas próprias dificuldades íntimas, que tanto têm atrasado o nosso processo de evolução. Portanto, a vibração da oração
confunde aquela criatura que é impiedosa e desperta essa criatura para que ela encontre a razão. Portanto, meus irmãos, oremos para convocar os obreiros da caridade, que não têm nome, que são os espíritos bondosos do Senhor e que sempre acorrem ao núcleo gerador, de onde se espraia o pensamento voltado para a fé, para a rogativa, para a oração. A alma do ser humano, a nossa alma, nós próprios que somos a alma, sem a oração, nós vamos murchar. Como uma flor que fenece, retirada da sua raiz, nós também iremos ficar sem vida, sem força, qual se fosse uma planta da qual foi retirada a água. Portanto, meus irmãos, oremos, portanto, quanto seja possível orar, especialmente transformando a nossa vida num ato de prece que seja perene ação do bem. A oração é o orar, mas poderíamos dizer que orar pode ser traduzido também por arar. Arar, como fazem aqueles que cuidam da terra, porque o trabalho já é uma verdadeira prece. Mas isso não impede que nós também elevemos o nosso pensamento com simplicidade e fé aos planos espirituais elevados, para rogar, para pedir, para louvar, para agradecer, sempre que possível em nossas vidas. Jesus demonstrou-nos, durante a sua passagem aqui pela terra, que orar é estar com Deus e estar com a humanidade ao mesmo tempo, porque ele estava sempre pairando acima dos homens, mas convivia com os homens. Gandhi também orava e comoveu o mundo, e ele, livre como se fez, libertou o povo politicamente da dependência, ensinando aquele povo a encontrar, orando na ação, o único meio de crescer e ser feliz em liberdade. A liberdade da alma, a liberdade interior, a liberdade da busca de si mesmo, do reconhecimento das suas verdades internas, que devem estar sempre em voga, sempre sendo buscadas por nós mesmos, para que possamos viver na verdade, sem nos enganar, sem tentarmos enganar a nós próprios. E esses espíritos, Jesus, Gandhi, né, orando na ação, eles encontravam o meio de ser feliz, de encontrar a liberdade interior, que somente raras pessoas conseguem encontrar. Nós agora vamos elevar o nosso pensamento. Coloquemos o nosso copinho com água próximo de nós e vamos nos concentrar em Jesus, em Deus, nosso Pai, pedindo a esses espíritos bondosos que nos acompanham, que aqui estão agora ao nosso lado, e dizendo a eles assim: meus amigos, meus irmãos, nossos guias espirituais, a vocês, irmãos, pedimos a proteção e pedimos que levem os nossos pensamentos aqui colocados aos pés de Jesus de Nazaré, nosso guia, nosso modelo,
para que de lá, dos pés do Nazareno, retorne sobre nós as bênçãos necessárias para nos sentirmos fortalecidos, para que possamos nos sentir revigorados nas nossas ações do cotidiano, especialmente nas lutas que temos que enfrentar no Armagedon das nossas lutas internas, para vencer as dificuldades do egoísmo, da vaidade, do orgulho falso que ainda habita em nós e que tanto tem mazelado nossas almas no correr de tantos milênios. Rogamos misericórdia à espiritualidade benfazeja. Rogamos misericórdia a Deus nosso Pai, pedindo que possa nos abençoar e nos dar força para as lutas deste mundo. Ao mesmo tempo que rogamos por todos nós, rogamos também por aqueles que se sentem enfraquecidos, que estão caídos, que estão doentes, doentes do corpo, doentes da alma, vivendo dores excruciantes e dificuldades dolorosas, pelas perdas dos entes queridos, pelas dificuldades materiais que graçam no mundo de maneira tão intensa neste momento, e que possam se sentindo reforçados, continuar a marcha com tranquilidade, certos de que a vitória é certa. Rogamos também para que esses doentes compreendam que a doença não veio para lhe causar dano, mas simplesmente para os advertir de que precisam buscar de forma tranquila e intensa o reconhecimento das dificuldades que graçam neles próprios, que possam vencer essas dificuldades, superar as suas condições de sofrimento, de dor, para que a dor não se torne um sofrimento que não passa, porque a dor, quando ela vem para nos advertir, vem para nos chamar a atenção e pedir que mudemos de rota. E ao fazermos isso, a dor passa, o sofrimento desaparece, e apesar das doenças que carregamos, continuamos a jornada com passo firme, sentindo a alegria de viver, porque estamos realizando a tarefa mais necessária de nossa vida, que é a conquista do si mesmo. O autoconhecimento, o conhecimento da nossa própria essência, da nossa própria vida. Aproveitamos, Senhor, nesse momento de oração, para pedir por aqueles que já partiram antes de nós, aqueles que estão já no plano espiritual, alguns já esclarecidos e iluminados, outros ainda em dificuldades, ainda sem reconhecer exatamente o que aconteceu, mas todos, Senhor, necessitados da iluminação, do amparo e da luz que vem do alto. Que aqueles que já estão esclarecidos possam cada vez se iluminar mais e poder, assim, encetar suas tarefas de ajuda a si próprios e ajuda aos que estão ao seu redor. E aqueles que ainda se encontram em dificuldades possam ter os seus sofrimentos aliviados, as suas dores balsamizadas, possam ser recolhidos aos hospitais espirituais, onde possam ser atendidos nas suas dores mais íntimas, que possam se recuperar e possam reencetar a tarefa e o caminho numa outra jornada, porque sempre é tempo para recuperar o tempo perdido e o caminho abandonado. Que a sua bênção, Senhor, se faça sobre todos aqueles que aqui se encontram ouvindo nossas palavras. Que possamos todos estar sempre juntos, bem orientados, na busca do caminho certo, no caminho do bem, procurando não abandonar as coisas do mundo, mas dar a elas as suas devidas dimensões, sem que elas tomem o lugar mais importante, que é o das coisas espirituais. Fica conosco, Senhor, e abençoa a todos aqueles que aqui se encontram nesse instante,
acompanhando a nossa reunião. Abençoe aos que sofrem, abençoe aqueles que estão equilibrados, abençoe a todos, Senhor, aos encarnados e aos desencarnados. E que a tua misericórdia, Senhor, seja sempre e sempre a nossa guia, o nosso cajado, a nossa escora, para continuarmos baseados nesta misericórdia, caminhando com o passo firme sobre o solo da terra, mas tendo os nossos corações e os nossos sentimentos nas regiões infinitas do bem e do amor. Que assim seja. Meus amigos, que Jesus abençoe a todos nós, que possamos encerrar o trabalho desta noite e que, ao conciliarmos o nosso sono, possamos pensar em Jesus, pedir a Ele que nos assista, pedir a Ele que nos dê a sua bênção, que nos dê a paz, a tranquilidade, que possa nos reunir com os espíritos nobres, que certamente nos acompanham em todos os dias de nossa vida. Que possamos estar ligados aos espíritos nobres, que são nossos guias espirituais, e que possamos sempre estar secundados por eles e ouvir-lhes as intuições que chegam até nós por esses canais fantásticos que Deus permite que nos ajudem, que nos amparem. Eu agradeço a todos que aqui estiveram até agora, pedindo que tenham uma noite muito feliz, tranquila, e que estejamos juntos na próxima segunda-feira, na reunião de 7h30, lá do GEB. E na terça-feira, às 7h30, aqui novamente na prece. Sempre na segunda e na terça-feira. E, eventualmente, alguma outra reunião que a gente vai avisar por aqui. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estarem até aqui conosco. Um beijo no coração de vocês.